Olá pessoal, vamos agora começar o vídeo 2 do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Falaremos agora sobre processos e produtos, administração e planejamento, para o cargo de engenheiro do concurso interno da CEMIG. Boa sorte! Nós falaremos sobre processos e produtos, administração dos serviços de transmissão, o planejamento e programação da operação, estudo do planejamento da operação elétrica, estudo do planejamento da operação energética, o programa diário de operação e a operação em tempo real pré e pós-operação. Então vamos começar falando sobre a atuação do ONS sobre o Sistema Interligado Nacional. Para o exercício de suas atribuições legais e o cumprimento de sua missão institucional, o ONS desenvolve uma série de estudos e ações que têm como base dois insumos fundamentais: os procedimentos de rede e as informações externas. Em primeiro lugar estão os procedimentos de rede. Esses procedimentos são um conjunto de normas e requisitos técnicos que estabelecem as responsabilidades do operador nacional do sistema elétrico e dos agentes da operação. No que se refere a atividades, insumos e produtos e prazos, os processos de operação do SIM e das demais atribuições do operador. Esses documentos, ou seja, esses procedimentos de rede, são elaborados pelo ONS, com participação dos agentes e homologados pela ANEEL. Atualmente, em atendimento à Resolução Normativa 115 da ANEEL de 2004, os procedimentos de redes estão em processo de revisão para adequação à legislação e regulamentação vigentes e para assegurar a aderência à prática adotada pela ONS e pelos diversos agentes setoriais. O segundo conjunto de insumos são as informações externas que a ONS necessita receber das autoridades setoriais, especialmente do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, além dos agentes proprietários das instalações que compõem o Sistema Interligado Nacional, para a execução de suas atividades, conforme estabelecidos nos próprios procedimentos de rede. Vamos falar agora das cadeias de atividades da ONS. Os principais estudos e ações empreendidos pelo ONS na operação coordenada centralizada do SIM e na administração dos serviços de transmissão na rede básica, que são, repetindo, a rede básica são instalações com tensões igual ou superiores a 230 kV. Então, os principais estudos e ações empreendidos pela ONS podem ser agrupados em diferentes macroprocessos, conforme descrito a seguir e detalhado no site da ONS. Ampliação e reforços na rede básica é um primeiro macroprocesso. Avaliação das condições futuras da operação, avaliação de curto prazo da operação, os resultados da operação, a análise de carga de energia e demanda, indicadores de desempenho do SIM, históricos da operação, integração de novas instalações ao SIM e administração no serviço de transmissão. Vamos detalhar nos próximos slides. Agora, este diagrama fala resumidamente, numa visão macro, a cadeia de atividades do ONS, que são divididos nesta cor em administração do serviço de transmissão, em verde planejamento e programação da operação e em preto a operação em tempo real. Na administração dos serviços de transmissão, nós verificamos a proposição de ampliação e reforços da rede básica, com prazo de 3 anos para frente, o acesso e conexão, que é por demanda, e temos também a administração, contabilização e liquidação dos serviços e encargos. Então, nesse caso aqui, a proposição de ampliação e reforço da rede básica são os agentes associados. No caso da administração, contabilização e liquidação de serviços e encargos, é a sociedade. Com relação ao planejamento e programação da operação, que vimos em verde, nós temos o planejamento da operação elétrica
e o da operação energética. Depois temos a programação eletroenergética. O prazo é de 5 anos para frente. No caso da programação eletroenergética, é mensal e diária. Com relação à operação em tempo real, nós vemos no diagrama em preto. Nós temos primeiro a pré-operação, depois a operação em tempo real e a pós-operação. Tudo no dia, em tempo real. Então, esses são os insumos dos agentes associados, do procedimento de rede com as regras de operação. Nesse slide, vemos um resumo da cadeia de atividades do ONS, numa visão bem macro. Aqui verificamos o desenvolvimento de critérios e metodologia, sistemas e modelos computacionais, os recursos hídricos e meteorologia e nessa linha a consolidação de previsão de carga. Com relação ao desenvolvimento de critérios, metodologias, sistemas e modelos computacionais, nós verificamos os estudos de caso e os planos de ampliações e reforço de rede básica, que compõem, então, a administração, contabilização e liquidação de encargos e serviços de transmissão. E também, nesse caso do plano de ampliação e reforço de rede básica, vai compor o plano de modernização das instalações do sistema, que no final nós verificamos a análise das perturbações após a operação e a operação em tempo real. No caso dos recursos hídricos e meteorologia, verificaremos o plano anual da operação elétrica, o plano quadrimestral da operação elétrica e o plano mensal de operação elétrica, o programa mensal de operação. Verificaremos também na consolidação de previsão de carga a proteção e controle, o reforço da segurança operacional elétrica, estudos pré-operacionais, comissionamento. Então nós vemos aqui uma visão bem macro da cadeia de atividade do ONS. A seguir, nós temos aqui ampliações e reforços de rede básica de transmissão, como vimos no quadro anterior, cuja etapa está nessa parte aqui, plano e ampliações de reforço de rede básica. Na ampliações e reforços da rede básica de transmissão, nós verificamos os agentes. Eles fazem um pedido de acesso à rede. A ONS, sob demanda, analisa o pedido de acesso à rede e confronta com planos de ampliações e reforços da rede básica. Os agentes têm participações também em grupos de trabalho, com horizonte de 3 anos. Então, o plano de ampliações e reforços da rede, também chamado de PAR, e o PET, que é o plano de expansão da transmissão a longo prazo, são soluções de referência. Vai haver, então, a consolidação do programa de expansão da transmissão por parte do Ministério de Minas e Energia, e esses planos de ampliação e reforço de rede, o plano de expansão da transmissão a longo prazo, deve ser otorgado de concessão por leilão ou autorização pela ANEEL. No próximo slide, entraremos nessa fase, que é a administração dos serviços de transmissão. As atividades de administração dos serviços de transmissão. Então, os requisitos técnicos para novo projeto, sob demanda da ONS e pela outorga por parte da ANEEL, vem a etapa seguinte, então. Os agentes recebem integração de novos equipamentos ao SIM, sob demanda da ONS, a assinatura dos contratos de transmissão, sob demanda também, e assim verifica a contabilização e encargos dos serviços de transmissão, mensalmente elaborado pela ONS. E aqui, a título de informação, uma outra etapa da cadeia de atividades da operação sistêmica. Nós temos a operação de geração e transmissão, programas de manutenção de geração e transmissão, os dados hidrológicos de previsão de carga, custo de déficit, que vai entrar no planejamento da operação. Então, verificaremos a estratégia da operação, a programação da operação, o programa diário e a operação em tempo real, que é diária, vai verificar a pré-operação, a operação em tempo real e a pós-operação. Essas operações de instalações são feitas por agentes de geração e transmissão. Aqui nós verificamos as informações aos agentes e à sociedade.
Agora falaremos sobre o planejamento e programação da operação energética. A partir de sua criação em 26 de agosto de 98, o ONS passou a ter sob sua responsabilidade, dentre outras, o planejamento e a programação centralizados da operação nos horizontes de médio e curto prazo, bem como do despacho de geração, com vistas à otimização da operação eletroenergética do SIM. Então, a partir de sua criação em 98, ele passou ao ONS a planejar e a programar a sua operação centralizadamente, em médio e curto prazo. E também passou a ter, sob sua responsabilidade, o despacho da geração com vista à otimização da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional. A partir de planejamento e programação da operação energética, essa atividade é realizada para um horizonte anual e é discretizada em etapas mensais, semanais e diárias, em intervalos de 30 minutos, visando basicamente estabelecer as metas de geração dos aproveitamentos hidrelétricos e termoelétricos do SIM, bem como os fluxos de intercâmbio de energia entre os subsistemas, visando o menor custo total da operação, preservando a segurança da operação elétrica. O slide a seguir apresenta um diagrama simplificado do processo de planejamento e programação da operação através dos estudos e etapas que antecedem a operação em tempo real do SIM. Exatamente neste slide, nós verificaremos esses horizontes e passos na cadeia de modelos de otimização, num prazo de longo prazo, de médio prazo e em tempo real, diário. Então, nesse slide a seguir, nesse processo, existem as incertezas associadas aos processos aleatórios de previsão de carga e afluência, bem como restrições de caráter elétrico, operativo, ambiental e de uso múltiplo da água, inerentes a cada etapa. Cabe destacar, no entanto, que à medida que os horizontes temporais das etapas se reduzem, diminuem as incertezas associadas aos processos aleatórios, ou seja, quanto maiores os horizontes temporais, maiores as incertezas, mas quanto mais se aproxima a curto prazo, menos são as incertezas associadas aos processos aleatórios. Porém, aumentam as restrições a serem representadas nos modelos de otimização, uma vez que a sua consideração passa necessariamente a ser feita por usina individualizada, ou seja, não no seu contexto geral. É isso que verificamos aqui nesse horizonte de passo na cadeia de modelos de otimização. Mais incerteza e menos detalhes a médio prazo. Mas à medida que a atualização das condições operativas aproxima-se do programa diário, temos menos incerteza e maiores detalhes. No médio prazo, verificamos um horizonte de 5 anos, em passo mensal, que é o modelo New Wave. No prazo de curto prazo, verificamos horizontes de 1 a 6 meses, num passo semanal. Verificamos o modelo Decomp, que esses modelos verificaremos em slides posteriores, com maiores detalhes. No programa diário, com horizonte semanal, num passo de patamar de carga, nós temos o modelo DSEM. Então, continuando a explicação do planejamento e programação da operação energética, verificamos então que no desempenho de suas atribuições, a ONS coordena cada uma das etapas temporais dos estudos associados ao planejamento e programação da operação, o qual é realizado com a participação de todos os agentes envolvidos no processo, observando-se as regras estritas definidas pela ANEEL e pela agência reguladora ANA, que é ambiental, e consubstanciadas em instrumentos legais, denominados procedimentos de rede, cujos objetivos são de permitir a transparência, a integridade e a equanimidade, além da reprodutibilidade e excelência na operação do SIM, estabelecendo com bases legais as responsabilidades do ONS e dos agentes, no que se refere às atividades, insumos, produtos e prazos dos processos de planejamento e operação do sistema elétrico.
Essas atividades de planejamento e programação da operação, conduzidas pela ONS, são suportadas por modelos matemáticos computacionais, como vimos anteriormente, o New Wave, o DECOMP, e que nós veremos com mais detalhes a seguir. Esses modelos serão validados e aprovados pela ANEEL. Esses modelos permitem a elaboração de estudos inerentes às responsabilidades do ONS, garantindo a otimização dos recursos disponíveis no SIM e a reprodutibilidade dos resultados por qualquer agente ou agência reguladora. Então, a implantação desses modelos matemáticos obedeceu a um cronograma estabelecido inicialmente pela ANEEL através da Resolução 290 de 2000, que determinou também a compatibilização entre os modelos utilizados pela ONS para o planejamento e programação da operação e aqueles empregados para a formação de preços no âmbito do mercado atacadista de energia, cujo sucedâneo no novo modelo institucional do setor elétrico é a Câmara de Comercialização de Energia, CCE. Antigamente, a CCE se chamava MAE, ou seja, Mercado Atacadista de Energia. Foi sucedido por um novo modelo, chamado CCE. Bom, dentre os modelos computacionais de otimização energética utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, podem se destacar os modelos New Wave, para análise de médio prazo, como vimos anteriormente, com horizontes de 5 anos, com foco no primeiro ano, o modelo matemático DECOMP, para análise de curto prazo, com horizontes de até 1 ano, com foco semanal no primeiro mês. E também o modelo matemático DECEM, modelo em fase final de desenvolvimento para análise de curtíssimo prazo, horizonte de 1 semana, com foco no primeiro dia, para pelo menos 5 patamares de carga. Lembrando que da definição daquele vídeo da CCE sobre o patamar de carga, que o patamar de carga pode ser leve, médio e pesado, dependendo da hora do dia. Também torna-se importante destacar desde já que a otimização do uso dos recursos energéticos existentes no SIM é diretamente influenciada pela inserção de restrições. Tal fato evidencia-se na medida em que a consideração crescente de restrições impõe o uso de recursos energéticos de custos mais elevados, traduzindo-se no aumento de valor da água de cada subsistema, Sudeste, Sul, etc., e, consequentemente, nos custos marginais de operação, CMO, com reflexos diretos no PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, da Câmara de Comercialização de Energia, CCE. A seguir serão descritos sumariamente os principais modelos matemáticos de planejamento e programação da operação do SIM. Inicialmente, relataremos a definição de modelo New Wave. É um modelo matemático de despacho de geração hidrotérmica, New Wave. É um modelo de otimização desenvolvido pelo CEPEL para o planejamento energético de médio prazo, com horizontes de 1 a 5 anos, com discretização mensal e representação a sistemas equivalentes. Seu objetivo é determinar a estratégia ótima de operação hidrotérmica em cada estágio temporal, que minimiza o valor esperado do custo de operação, o CMO, para todo o período de planejamento. Um dos principais resultados do New Wave é a função de custo futuro, que traduz em sinais econômicos para os modelos de outras etapas, de curto e curtíssimo prazo, DECOMP e DECEM, respectivamente, o custo da utilização da água armazenada nos reservatórios. Nesse modelo matemático, a carga e a função do custo de déficit podem ser representados em até 3 patamares, sendo possível a consideração dos limites elétricos das interligações entre subsistemas. Então, resumindo, o New Wave é um elemento cuja característica é a função de custo futuro, que traduz em sinais econômicos para os modelos de outras etapas o custo da utilização de água armazenada nos reservatórios. É um planejamento energético de médio prazo. O modelo matemático chamado DECOMP é um modelo de determinação da coordenação da operação a curto prazo, DECOMP,
utilizado nos estudos de curto prazo, Programa Mensal de Operação PMO. Foi desenvolvido também pela CEPEL a partir do final da década de 80 e teve os testes iniciais a partir de 95, no âmbito do então GCOI. Com a criação da ONS, o DECOMP, assim como o New Wave, passou por uma série de aperfeiçoamentos de funcionalidades, num processo de validação testes com todos os agentes do setor elétrico brasileiro. Até que em 2000 foi firmado um acordo operacional entre o Operador Nacional do Sistema e o Mercado Atacadista de Energia, que atualmente é o CCE, no sentido de validar o modelo para uso no Programa Mensal de Operação PMO e na formação do preço MAI, que atualmente é o PLD, conforme preconizado na Resolução 290 de 2000 da ANEEL. Então, o DECOMP é um modelo de otimização a usinas individualizadas, utilizado para a elaboração dos programas mensais de operação PMO e estudos energéticos com horizontes de até 1 ano. Então, ele se aproxima mais de previsibilidade, ou seja, de menos incerteza. Nesse modelo, é possível a representação individualizada de restrições hidráulicas, operativas e elétricas, permitindo a representação dos requisitos ambientais e de uso múltiplo da água, bem como das restrições associadas aos equipamentos de geração e da malha de transmissão. Com relação ao modelo D100, este é um modelo de despacho semanal, com menos incerteza, ou pior, é o menor das incertezas. O D100 está em fase final de implantação no ONS e será utilizado como sistema de apoio à decisão, SAD, para a formulação de propostas de referência para a programação diária da operação. Essas propostas serão encaminhadas diariamente para os agentes no sentido de orientar as diretrizes operativas diárias aderentes ao PMO, Programa Mensal de Operação. O D100 é um modelo de otimização com as mesmas concepções básicas de algoritmo do DECOMP, com a grande vantagem de representar em conjunto, para um horizonte de até 15 dias, o despacho de cada usina geradora e a topologia da rede de transmissão disponível para os dias de estudo, ou seja, permite a representação e avaliação dos impactos elétricos, energéticos e de custos das restrições no sistema de transmissão e geração, decorrentes de manutenção e indisponibilidades forçadas, verificados antes do dia D, da operação em tempo real. Além disso, haverá um ganho operacional para os agentes em relação ao processo atual de programação diária, na medida em que se consolidam as operações diretrizes eletroenergéticas definidas no PMO e suas revisões. Na forma de sistema de apoio à decisão, o D100 será utilizado considerando até 5 patamares de carga para cada dia de estudo, daí ser denominado de D100 PAT, PAT de patamar, D100 de despacho semanal. Então, resumindo, a médio prazo, o modelo matemático é o New Wave. A curto prazo, ou seja, no horizonte de 1 a 6 meses, o modelo matemático é o DECOMP. E o programa diário é o D100, despacho semanal, onde haverá menos incerteza e mais detalhes. Então, numa visão macro do Plano Anual da Operação Energética, nós temos os leilões de geração e transmissão, a expansão de longo prazo de geração e transmissão, e a configuração do sistema. Séries de vazão mensais, histórico sintético, previsões de carga mensais, inflexibilidade e custo de geração térmica. Então temos todos esses elementos em base mensal. O modelo matemático New Wave vai fazer a avaliação da estratégia operativa em função do custo futuro. E o DECOMP vai fazer o programa mensal. Resulta daí uma estratégia da operação energética, um despacho térmico de intercâmbio interregionais, a avaliação das condições de suprimento, o custo marginal de médio prazo, o risco de déficit e a evolução do armazenamento. Então, nessa slide aqui, verificamos o PMO, que é o Programa Mensal de Operação. O ONS
ele coordena e elabora o programa mensal de operação. Os agentes proveem informações atualizadas, dados e participam no processo de elaboração do programa. Quando nós falamos em agentes, nós falamos em comercializadores, geradores, distribuidores, importadores. Então, eles provêm essas informações e realizam reuniões mensais no escritório central do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, no programa mensal de operação, as atualizações mensais, esses elementos aqui, previsões de vazão mensal e semanal, as previsões de carga mensal e semanal, a disponibilidade da geração térmica, os níveis iniciais de armazenamento dos reservatórios, as restrições operativas, são atualizados semanalmente e calculado no modelo matemático DECOMP para cálculo do custo marginal de operação de curto prazo. O New Wave faz a função de custo futuro e participa como entrada no modelo matemático DECOMP, que é de curto prazo. Daí resulta a política de operação energética, o despacho de geração térmica, intercâmbios interregionais, a geração em níveis de armazenamento em cada usina hidroelétrica. O que resulta, então, num programa diário, geração e intervenções. O que vêm ser as atividades e programas diários de operação? Então, a política energética semanal e diretrizes elétricas mensais compõem o programa diário, que se relacionam com os agentes. Esse programa diário contém diretrizes eletroenergéticas para a operação em tempo real. Haverá programação de intervenções, que visam garantir a integridade dos equipamentos e minimizar os riscos para o sistema, através da alocação das intervenções nos períodos mais convenientes para o sistema em comum, de acordo com os agentes, visando manter a continuidade do atendimento, a confiabilidade do sistema e a minimização dos recursos de despacho das usinas. É o SGI, que é o Sistema de Gerenciamento de Intervenções. No final, haverá os programas de intervenções, as diretrizes operativas e os informes para os processos de apuração. A próxima etapa será, então, o pós-operação, a operação em tempo real e a pré-operação. Falaremos, então, dessa etapa de operação. Temos o plano decenal de expansão, PDE, o planejamento e programação da operação, o programa diário, e a operação, pré-operação, em tempo real e pós-operação. Na fase de pré-operação, nós teremos estabelecimento de métodos e critérios, de procedimentos e guias para a operação do sistema e a consolidação do PDO, Programa Diário de Operação. Na operação tempo real, ela garante o cumprimento das diretrizes estabelecidas na programação. Realiza os ajustes na operação do SIM, preservando a segurança, quando de alterações nas premissas consideradas na programação, e coordena a recomposição do SIM após as perturbações. No pós-operação, nós verificamos a elaboração de análises da operação, a elaboração estatística da operação e as apurações para a contabilização. Aqui vemos, numa operação bem macros nesse slide, como é feita a operação, a pré-operação e a pós-operação, bem como a operação em tempo real. Como entradas nesse processo de operação, nós temos o planejamento da operação, a programação, os critérios e requisitos mínimos e acompanhamento de previsões meteorológicas, a integração de novos equipamentos, o sistema de medição de faturamento, SMF, os dados de geração e intercâmbio, e outros elementos, análise de operação, análise de perturbações, administração, contabilização e liquidação dos encargos e serviços de transmissão. A operação em tempo real, verificamos que o programa poderá ocorrer desvios ou não. Não ocorrendo desvios, a operação segue conforme programado. Ocorrendo desvios, o programa diário de operação precisa ser alterado
tanto nos elementos de geração, transmissão, quanto de carga na distribuição. Quando não ocorre desvios, as ações serão preventivas, reserva operativa, tensão frequência, limite de transmissão, fluxo ativo reativo. Quando há os desvios, as ações serão corretivas para corrigir as reprogramações, religamento de equipamentos, flexibilidade de limites operativos, os novos intercâmbios, tudo isso visando a qualidade, a economicidade e a segurança. Então, quando nós temos variações de carga, verificamos o programa em tempo real, as instruções de operação, input, output, as medidas hidráulicas, elétricas, climáticas. Tudo isso influi nas ações preventivas e corretivas, além dos resultados do estudo de fluxo de potência, análise de contingência. Essa explicação da operação, do planejamento, da programação, ela foi uma explicação muito rápida e acredito que não haverá muito detalhado na prova. Acredito que a ONS cairá mais sobre as atribuições, as responsabilidades, descrições das funções e sobre os modelos matemáticos, uma visão bem macro. Boa sorte, pessoal, na prova.